Não foi por acaso que eu convidei o Lupicínio Rodrigues Filho para sentar à mesa do programa Sintonia Fina aqui no Boteco Centro Histórico. Vê se uma coisa não liga com a outra. Lupicínio Rodrigues, Centro, Boate, Boate, Boteco Histórico, Boteco Histórico. É que está no Centro Histórico, tem tudo a ver. Lupicínio, Lupinho, que prazer rever o meu amigo, tudo bem, cara? Tudo bem, é um grande prazer estar sempre contigo, com os teus amigos, os teus ouvintes, nossos ouvintes, né? Um carinho muito grande que a gente recebe de ti. E mais do que nunca nesse lugar que me traz grandes e magníficas recordações por tudo que ele era e é ainda na cidade, né, Cláudio? Isso aqui era um brick chamado Al Belchior, né? Que era de um português chamado Antônio Belchior. Aqui tinha tudo que tu pudesse imaginar e um pouquinho mais, seguramente uns 50 mil itens, só que ele nem sabia o que tinha, né? Meu Deus do céu, nós estávamos caminhando há pouco até a parte dos fundos lá da propriedade. E lembro-me quando eu era garoto, eu estudava no Colégio Cruzeiro do Sul, uma ocasião, nas Olimpíadas do Colégio Cruzeiro do Sul, tinha que conseguir uma cabeça de escafandro. Aí procura daqui, procura de lá, onde é que vão conseguir? Eu vim aqui no Seu Antônio. Seu Antônio, o senhor tem uma cabeça de escafandro aí? Tenho, Lupe, tenho. Tá lá no fundo. Ele era bem português, né? Fundo do baú. Mas o senhor pode guardar para nós? Guardo. Mas eu vou procurar. Tá bem. As Olimpíadas duravam 2 semanas, né? Aí quando vim buscar na quinta-feira, levei a cabeça do escafandro e só nós conseguimos a cabeça do escafandro. Ninguém conseguiu. Ganhamos a Olimpíada com a cabeça do escafandro. Valeu por uma gincana, né? A gincana, isso aí. E ainda o bonde passando aqui na frente. Passava aqui na época o bonde do centro da cidade. O Duque e o gasômetro. O Duque, gasômetro e ainda tinha os bondes que era o famoso gaiola, né? Eu não me lembro dessa época porque eu não era nem nascido, mas tu já era, né? Tá rindo do quê? Lupinho. Só eu que me lembro. Lupinho, tu esteve no Rio de Janeiro, esteve no programa do Jô, me disseram que tu foi muito maltratado lá, não deixaram tu falar nada, é verdade isso? Não, muito pelo contrário. Ora, meu Deus do céu, o Jô foi de uma gentileza, de um carinho. Tudo ao contrário que dizem, né? Tudo o contrário do que dizem, uma amabilidade ímpar, foi um gentleman, do início ao fim. De tal forma e de tal sorte que nós já temos algumas coisas programadas que eu acho que devem acontecer logo adiante para voltar ao programa, para fazer mais uma apresentação lá e graças à nossa querida amiga que está aí na TV Gaúcha, a Alice Urbim, que nos conduziu até o programa do Jô e que seguidamente a gente vai ter a oportunidade de lá participar. E esta amabilidade, esse carinho e essa ternura com que ele nos recebeu lá, como também eu sou muito bem recebido em todos os lugares, e especialmente aqui por ti, nosso irmão, nosso amigo, desde a época dos bailes, né? É verdade. Naquela época eu dançava bem, né? E na época dos camarotes que tinha uma reserva especial para o Lupinho e a diretoria do Teresópolis e o humilde comunicador que vos fala. Lembra disso? Me lembro. Há mais de 5 anos, mas a gente lembra. 2 anos e meio, mais ou menos. E Me disseram o seguinte, ó, que o Jô é um cara sensacional realmente, talentoso, etc e tal. Mas antes de tu entrar no ar, ele bate um papo contigo e te coloca o que tu quer falar, o que não quer falar, fica à vontade, é assim que funciona. eu tive a oportunidade de lá estando, ele me chamou, disse, Lu, por que nós vamos falar? Eu digo, o que tu quiseres. Aí ele disse assim, bem, então vamos falar de música e a gente vai vendo para que lado vai. Porque pelo que eu estou vendo, nós vamos fazer um excelente programa. Se tu resolver cantar, tu sai cantando e... Não tem roteiro, então. Não tem roteiro. Que legal, hein? Entendeu? E a Rede Globo. E a Rede Globo. Aí, evidentemente, que a gente tem alguma experiência a respeito do assunto, né? Quando entrei, tinha uns gaúchos lá nos aguardando para cantar o hino do Grêmio, que estavam lá participando. Eu já cantei, já entrei, saí cantando e o Cigano me acompanhou, que é meu parceiro, meu companheiro. Saí cantando o hino do Grêmio e dali para diante foi só música, pergunta, entrevista e saiu ótimo. O programa já passou várias vezes e está aí para o pessoal assistir, quem quiser assistir o programa do Jô, de outubro do ano passado. Isso tem muito a ver com o centenário do nascimento de Lupicínio Rodrigues, que foi muito, muito comemorado o ano passado. Essa participação do Lupinho no programa do Jô Soares praticamente foi um encerramento de ouro. Quer dizer, encerramento
Continuam as homenagens? Continuamos. Nós fizemos esse ano passado e esse ano ainda, né? Agora eu tirei umas férias porque a caminhada começou há 3 anos atrás e de lá para cá a gente não parou nenhum final de semana. Faz 3 anos que a gente vem tocando direto. O César tem me acompanhado permanentemente pelas viagens no interior do estado e pelo estado e ao longo do Brasil. E a gente não tem tio do descanso do final de semana. Sábado, domingo, feriado, vai tudo. Nesse meio tempo a Elza veio a Porto Alegre para homenagear o teu pai, né? Nós montamos 2 etapas. Nós montamos uma etapa Rio-São Paulo, que foram 2 etapas, e montamos uma etapa Norte e Nordeste. Aí conseguiu-se trazer a Elza, conseguiu-se trazer o Fábio, conseguiu-se trazer a Adriana Calcanhoto. Enfim, apresentações de peça de teatro em São Paulo, apresentação de peça de teatro em Porto Alegre, interior do estado, vários programas de televisão no Brasil inteiro e vários programas da qual nós participamos no Brasil inteiro, sempre rememorando a memória, a obra e cultuando a obra do pai, porque, sem dúvida alguma, é um dos maiores compositores brasileiros, gaúchos, porto-alegrenses. Não houve lugar em que nós chegássemos, Clóvis, que as pessoas não estivessem aguardando lá para cantar Lupicínio Rodrigues. Ou as plateias assim, ó, de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas cantando Lupicínio Rodrigues. Centenário do Lupicínio Rodrigues pai, o pai, né? 40 anos depois de falecido, e a obra dele que tem muito mais do que isso, né? Porque ele, desde garoto aí, compondo desde os 12 anos de idade, mas tem músicas que eram aí 36, 38, 40, 50, 60, entendeu? E o pessoal canta, e canta junto à obra. Não é que façam o larará, né? Eles cantam junto à letra e à música. Emocionante, né? É um negócio fantástico. De tal forma, de tal sorte, que agora, como de última prima, veio a Gal e nos trouxe mais esse presente. Gal interpreta a Lupicínio. Agora, é um projeto de passar tudo isso, toda essa obra do Lupicínio Rodrigues, do teu pai, para um memorial virtual na internet. Como é que está esse andamento? Nós, assim que terminemos e vamos terminar o centenário, que dar-se-á aí em setembro, nós vamos começar essa etapa do Se Acaso Você Chegasse, Lupicínio Rodrigues, ou Lupicínio Rodrigues, Se Acaso Você Chegasse. Ou esse nome, ou o inverso desse nome. Mas porque a casa, Se Acaso Você Chegasse, era o próprio memorial do Lupicínio. Como a casa fechou e muita gente chora e lamenta até hoje, aí está uma boa notícia, né? Nós tivemos que, para fazer o centenário, né, nós tivemos que, infelizmente, fechar o Se Acaso. Mas virá o Se Acaso Você Chegasse virtual, que nada mais é do que toda a história da obra que já foi feita do pai nesse centenário, bem como os períodos todos que ele aqui esteve conosco e tudo que nós temos sobre ele, para que o pessoal possa visitar, que o pessoal possa escutar, ouvir e continuar estas homenagens que certamente irão e advirão das várias posições que são feitas em homenagem a Lupicínio Rodrigues. De tal forma, de tal sorte, que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre nos ajudou muito nesse conteúdo. O prefeito, o secretário da Cultura aqui de Porto Alegre, do Estado, nos ajudaram muito. A gente conseguiu fazer uma composição tão forte a nível de Porto Alegre, a nível de Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, Clóvis, que andamos em mais de 15 capitais brasileiras. Um tour, fazendo essa elaboração do centenário Lupicínio Rodrigues. Revivendo a obra do pai, revivendo a memória do pai e, mais do que nunca, saudando o gaúcho, a sua obra e a homenagem que nós todos prestamos a ele com maior carinho e maior dignidade. Agora, tu falou bastante na casa Se Acaso Você Chegasse, tu é um homem da noite, tu também é um compositor, tu é um cantor, tu é o filho de Lupicínio Rodrigues. Como é que tu vê, Lupinho, esses músicos que estão aí pelo centro de Porto Alegre, vamos colocar na Rua dos Andradas, tocando
cantando, às vezes correndo o chapéu em troca de umas moedinhas para poder conseguir um almoço, músicos que acredito muitos até trabalharam contigo. A Rua da Praia hoje se tornou um grande palco musical para Porto Alegre. E é uma judiaria que nós não tenhamos uma casa com a devida qualificação para que a gente possa atender este meio musical. Porque tem músicos qualificadíssimos. Muitos conhecidos teus, né? Muitos conhecidos. Quase todos. Quase todos. Eu canso de parar aí na Rua da Praia e cantar com eles. Dou o tom e sai cantando, entendeu? Agora, por que eles estão tocando na Rua da Praia em troca de moedinhas para um almoço e para uma janta e para sustentar a família? Por quê? Eu acredito, Clóvis, que a vida noturna hoje em Porto Alegre ela já não tem o mesmo viés que tinha na época do Chiacaso e na época do pai, por exemplo, né? E tantas outras e outros momentos anteriores. Porque é difícil hoje, né? Hoje você tem aí balada segura, você tem uma série de coisas que as violência solta, as pessoas já não saem com a mesma muitas casas fechando, intensidade que havia antes. O aluguel dos imóveis subiu muito, os imóveis comerciais, né? O investimento de uma casa hoje, como esta aqui, que nós estamos tendo o prazer de estar aqui, né? Boteco histórico. Um boteco histórico é um investimento grande para uma casa. Em tempos de crise. Em tempos de crise. E é um restaurante que funciona ao meio-dia com o movimento do centro da cidade. Agora, vamos inverter esta casa e fazer dela uma casa noturna no centro da cidade. Tem que transformar tudo que aqui tem para que aqui funcione. Então, esse viés da casa noturna, ele é complicado, tu sabes muito bem disso. Tu tem que ter um público, tu tem que ter o público-alvo, tu tens que ter todo o envolvimento do próprio dono da casa, que deve ser uma pessoa que entenda e saiba conter a música, né? Do ramo. E do ramo, não adianta tu botar um farmacêutico. Eu ia dizer um piloto de Fórmula 1, entendeu? A corrida dele é outra. A corrida dele é outra, entendeu? Para isto. Não que não mereça, que não tenha habilidade, entendeu? Mas é que a gente é conhecido, a gente tem o meio, a gente tem o prestígio. Por isso que o pessoal, nós, vários já devem ter te falado sobre isso, né? E sempre me encontram e me pedem, Lupe, quando é que tu vai abrir o Chiacaso se você chegasse de novo? Eu estou terminando por enquanto o centenário e depois a gente vai repensar, ver o que vai fazer, se nós vamos fazer uma casa ou vamos fazer um teatro. Agora, essas casas tipo o Boteco Histórico, que estão chegando em Porto Alegre, de repente, podem ser um palco para eventuais números musicais tipo final de tarde. O que tu acha? Eu acho que esse tipo de casa, eles podem pegar não só esse pessoal que está ali, que tu falasses, mas outros tantos e agregar. Exatamente. Uma rodinha de sambas de Lupicínio Rodrigues, uma rodinha de, enfim, uma roda, né? Cada dia fazer um tipo de música. É uma ideia, né? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta. Tudo a ver, né, cara? Tudo a ver, tem tudo a ver porque tu tem público aqui. A Rua da Praia continua sendo o grande palco de Porto Alegre. Basta ver que ao sairmos daqui, você vai encontrar aí no caminho da cidade, entre a Doutor Flores e a General Câmara, mais de 10 músicos cantando, tocando e ali tentando fazer uma remuneração. Agora, eu fiquei sabendo de uma coisa muito interessante. Os músicos estão tocando na rua, em Porto Alegre, não é porque a prefeitura está sendo boazinha e está dando uma força para eles. Não é isso. Aliás, algum político poderia tomar a ideia, tomar a iniciativa e colocar uma proposta de ajudar a classe dos músicos em Porto Alegre. Já coloquei isso na ordem dos músicos, quando nós lá estivemos, e eu acho que os políticos que tanto fazem, tanto se preocupam com o povo, poderiam pensar nos músicos que também são povo, sabe? Então, eu penso que a Prefeitura de Porto Alegre, quando permite que os músicos toquem na Rua dos Andradas, não está fazendo nenhum favor. Ela está cumprindo uma lei, ela é obrigada a permitir que eles toquem em qualquer parte do centro de Porto Alegre, não é assim? Este palco que Porto Alegre tem, por isso nós devemos pedir que cada vez mais esse palco se torne aberto. Por quê? Essa colocação que tu estás propondo. Nós temos uma cidade que tem um nome que chama-se Porto Alegre.
Nós não podemos viver só do frio, só da chuva, só do inverno, ou só do calor do verão, ou das coisas que nós temos. Nós temos que abrir palco para os músicos, palco para o teatro, palco para as pessoas que fazem arte, enfim, para todas as modalidades que fazem a arte e o palco da cidade. Porque isto faz o viés da cidade, da terra e a cultura. Porque se tu não, nossa cultura não está só lá no campo, nossa cultura não está só lá na serra, nossa cultura não está só no interior. Nossa cultura também deve chegar da cidade e ser primazia na cidade. Mesmo que nós não tenhamos um palco romano que seja para apresentação de obras de compositores, de autores, de intérpretes que possam estar ali naquela arena, né? Mas que o centro da cidade se torne uma arena, um teatro permanente para todos os artistas. Não precisa ter uma licença para ir para lá. A SMIC não precisa licenciar o compositor para tocar ou para interpretar a sua obra. Claro que deve manter um nível de altura que tu não vai passar ali e entrar numa boate, né? Tem que escutar a música. E essa colocação que tu estás moderando é, sem dúvida alguma, o que já se viu e já se vê lá em Nova York, ao longo das avenidas de Nova York, bem como ali do metrô em Nova York. Long time. London Time, exatamente isso. Quer dizer, nós não temos aqui um London Time, mas temos um Porto Alegre alegre. Tu vê um Woody Allen, por exemplo, tocando guitarra numa esquina, mas não é de uma forma assim pobre, uma forma até marginal. Não, de uma forma correta. Com apoio, com prestígio, com estrutura, com infra. Né? Esses dias eu vinha pela Rua da Praia, Clóvis, e na frente da agência da Caixa Econômica Federal, ali na Rua da Praia, chamada Agência da Caixa Econômica Lupicínio Rodrigues, tinha um gaiteiro, um rapaz tocando violão e um menino cantando. Eu fiquei uma meia hora ouvindo aqueles três cantar. Em troca de moedinha. Em troca de moedas. Aí eles cantavam e o pessoal botava uma moedinha ali. Ou botava R$1, ou botava R$2, enfim. E lotava. Outra coisa que eu tenho reparado ali no centro da cidade são os artistas plásticos, os que fazem pintura. Vários e vários estão ali. Tem que incentivar. Nós, porto-alegrenses, devemos pedir ao poder público que incentive esse tipo de obra, que incentive esse tipo de arte, porque isto é realmente a arte popular. Isto é realmente a arte que a gente está acostumado a ouvir. E depois vai para dentro de uma casa noturna, depois vai para dentro de um teatro, depois vai gravar o seu CD, depois vai ser patrocinado para gravar um CD e vai depois fazer a sua carreira musical. Porque aí tu já tem uma condução, um veio para sair. Vou fazer uma breve lembrança. O pai, quando vivo, e aqui estava, ele saía com os amigos pela rua a fazer serenata. Na cidade baixa. O que usavam? Um violão, um pandeiro, um cavaquinho e um cantor. E as músicas do pai. O cantor era ele. E o cantor era ele. Ele, o Alcides Gonçalves, que cantava. O que aconteceu com isto? Ele, Lupicínio Rodrigues, começou a fazer a sua obra e a sua música a cantar pelas ruas da cidade. Quem é que ele conquistou primeiro? A sua cidade. Ele conquistou o seu público, ele conquistou o nosso povo para depois sair para o Brasil afora. Só que a serenata de hoje é feita na Redenção, é feita no Parcão Moinhos, debaixo de mau tempo e com total insegurança. É a infra, é a falta da infra. Eu queria agradecer a presença do Lupinho no nosso programa, que sempre dá esse brilho enorme, aumenta o Ibope, porque é o Lupicínio Rodrigues Filho. E eu queria passar às tuas mãos um presente que eu achei na minha discoteca e que eu dou um doce, ou melhor, dou 2 doces para quem conseguir encontrar esse disco em Porto Alegre ou alguma parte do Brasil. Olha aqui, ó.
Lupicínio Rodrigues na interpretação de Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa e Gilberto Gil. Caetano cantando Felicidade, Elis Cadeira Vazia, Gal Costa Volta, que ela cantou lá no Jô Soares recentemente. E Gilberto Gil, casualmente o Gil e o Caetano estão vindo a Porto Alegre. Esses moços, só que isso aqui, ó, de repente, é um compacto duplo. Olha isso, é da Philips ainda. Compacto duplo que veio antes do CD, antes do CD e logo depois do 78. 78, o CD, depois veio o 78, o compacto simples, o compacto duplo, depois é que veio o CD. Sabia da existência disso aqui? Eu sabia da existência, Clóvis, só eu não tinha esse formato na minha discoteca, mas eu vou te prometer uma coisa, prometer aos ouvintes. Eu vou entrar em contato com a gravadora que tem hoje, que deve ter com certeza esse catálogo arquivado. A Philips. A Philips foi comprada pela Polygram e hoje a Polygram está nas mãos, se eu não me engano, da Sony, né? Sony Music, eu não sei com quem é que está, mas enfim, eu vou ver lá no Rio de Janeiro. Agregar a este compacto duplo mais algumas coisas para nós lançarmos o CD Lupicínio Rodrigues. Olha isso. Porque não há nenhuma dúvida que o pai, estando acompanhado de Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, por ser gravações originais, eu tenho gravações originais do pai cantando, vai ser um grande momento para o centenário do Lupicínio Rodrigues. Então já posso te adiantar que isto eu vou fazer. Legal, agregar aqui mais 8, 10 músicas, entendeu? Com outros intérpretes, colocar o Jamelão, colocar o Calbi Peixoto, colocar a Ângela Maria, colocar o Martim da Vila, colocar o Zeca Pagodinho, colocar o pai, entendeu? E nós lançarmos um CD, Lupicínio Rodrigues. Com um detalhe, Lupinho, o Caetano, vamos colocar, me corrija se eu estiver enganado, ajudou bastante o Lupicínio Rodrigues a se tornar conhecido em todo o Brasil cantando Felicidade. Foi ou não foi? O Caetano ajudou muito a reviver o pai nessa época, em 74, porque o pai, eu me lembro, estava muito doente. Eu levei para ele a gravação lá no Hospital Ernesto Dornelles. Levei a gravação do Caetano cantando Felicidade, que ele já havia conversado com o Caetano. E a Tânia Carvalho, que levou o Caetano ao pai. E o pai disse assim, estão reconhecendo o velhinho de novo. Ele já estava com 59, não estava bem de saúde. Mas, enfim, o Caetano, no final da vida, deu ao pai o que ele já tinha passado longos períodos, Rio, São Paulo, Brasília, mas resgatou o Lupicínio Rodrigues, que está entre os 10 maiores compositores da música popular brasileira. Para nós gaúchos e para nós porto-alegrenses. Eu me sinto muito orgulhoso por ser e ter o pai que eu tenho. Mas para nós todos devemos nos sentir mais orgulhosos por termos o Lupicínio Rodrigues que nós temos da nossa cidade. E os gremistas têm o hino do Grêmio graças ao Lupicínio, que é o autor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Valeu, Lupinho. Prazer em te ver, cara. Hein? Muito obrigado, é um grande prazer. Obrigado pelo teu carinho. Um grande abraço a todos os ouvintes e é um prazer muito grande estar contigo.